simples. Bom, agora aqui eu vou ensinar para vocês a regra de 3 simples. A definição aqui que eu vou apresentar aqui para vocês sobre o que é a regra de 3. Bom, a regra de 3 ela é uma técnica usada para encontrar uma medida de duas grandezas proporcionais quando conhecemos outras três de suas medidas. Qual é o primeiro passo que a gente faz aqui para poder armar a conta da regra de 3? O primeiro passo a gente arma uma tabela com as grandezas. O segundo passo é o que? Identificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. E qual é o terceiro passo? Armar a equação e resolver. Aqui, quando as grandezas são diretamente proporcionais, o que é que a gente faz? Multiplica as grandezas em forma de x, que é aquele passo que eu ensinei para vocês, quando são diretamente proporcionais. E quando as grandezas são inversamente proporcionais, a gente multiplica em linha. Agora, a partir dessa definição aqui que eu apresentei para vocês, vamos entender um pouco aqui fazendo o exercício. Bom, aqui como vocês podem ver aqui, tem um primeiro exercício, né? Um construtor civil utilizou 3 litros de massa corrida em 58 metros quadrados de parede. Quantos litros de massa serão necessários para rebocar 320 metros quadrados de parede nas mesmas condições? Ou seja, qual é o primeiro passo aqui que eu apresentei para vocês na regra de 3? Foi o que? Armar a tabela. Ou seja, minha tabela aqui está pronta. Agora o segundo passo é identificar as grandezas. As grandezas, como eu falei, as grandezas elas não são os números. Primeiramente, as grandezas são as palavras. Bom, como a gente pode ver aqui, eu vou separar aqui qual é a primeira grandeza que eu encontrei. Vocês podem ver, apareceu um retângulozinho embaixo, minha primeira grandeza é litros. Como achei minha primeira grandeza litros, eu vou apenas colocar ele na tabela. Como um litro, ele é representado na medida de grandeza de volume. Agora o segundo passo aqui é identificar minha segunda grandeza. Qual é a minha segunda grandeza aqui? É metros quadrados. Ou seja, os metros quadrados em grandeza ele vai ser o comprimento. Bom, agora aqui que eu já encontrei minhas duas grandezas, o que é que eu vou fazer? Agora eu vou identificar os números respectivamente a cada uma das grandezas. Como minha primeira grandeza foi litros, o primeiro número que eu vou utilizar é 3. Então o 3 eu vou adicionar na tabela, porque 3 litros de massa corrida dá para utilizar em 58 metros quadrados, como eu coloquei aqui e aqui, ó. Agora a gente quer saber o que? Quantos litros de massa serão necessários para rebocar 320 metros quadrados? Ou seja, a massa a gente não tem. A massa é a grandeza que a gente quer achar. Então o que a gente faz? A massa é representada por x. Então como a massa é em litros, logo abaixo do 3 eu vou colocar um x. Mas primeiramente aqui eu vou pegar esse 320 e vou colocar no seu devido lugar, que é num metros quadrados. E minha massa, que é a que eu quero achar, é o x. Como eu falei para vocês ali, grandezas diretamente proporcionais é quando elas crescem na mesma proporção, né? Ou seja, se eu tenho 3 litros aqui, 3 litros dá para fazer quantos metros quadrados? Dá para fazer 58, né? Então, ou seja, o que é que vai acontecer aqui? Ó? Ele vai aumentar, né? Se 3 litros dá para fazer 58, quantos litros dá para fazer 320? Então, a gente sabe que vai aumentar. E quando a gente sabe que vai aumentar aqui, ó, uma grandeza para outra, a gente sabe que são grandezas diretamente proporcionais. Que é o segundo passo que eu falei, identificar as grandezas. E aqui, como aparece aqui embaixo, as grandezas são diretamente proporcionais. Bom, depois de identificar essas grandezas são diretamente proporcionais, o que é que a gente faz? Vai armar a equação e resolver. Bom, como a gente sabe, quando as grandezas são diretamente proporcionais, a gente sabe que aqui a gente tem que multiplicar em forma de x. Ou seja, o 3 vezes 320 vai ser igual a 58 vezes x. Essa parte aqui é onde a gente aplica aquela famosa regrinha da proporção, que é
O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Aqui, como vocês podem ver aqui, eu coloquei aqui, ó, 3 vezes 320 é igual a x vezes 58. Qual é o próximo passo? Fazer a multiplicação. Aqui, ó, 3 vezes 320 deu 960 e x vezes 58 deu 58x. Como a gente sabe aqui na regra da equação, o que é que a gente faz? Como o 58 está com o x aqui, o que é que a gente faz? A gente isola a letra e passa o número para o outro lado do sinal da igualdade. Como o 58 aqui ele está multiplicando, a gente vai passar ele dividindo. Vocês podem ver aqui. E a partir do momento em que eu passei ele dividindo, agora a gente vai achar o valor de x, ou seja, o meu x vai ser igual a 16,5, que tem mais valores aí, porém eu botei o aproximadamente. Bom, então aqui no meu lugar do x agora ele vai ser o 16,5, ou seja, aqui como a questão está dizendo, ó, quantos litros de massa serão necessários para rebocar 320 metros quadrados? Então serão necessários para rebocar 320 metros quadrados, 16,5 litros de massa corrida. Esse aqui foi o meu primeiro exemplo. Agora aqui vamos para o segundo. Bom, Bianca comprou 3 camisetas e pagou R$ 120. Quanto ela pagaria se comprar 7 camisetas do mesmo tipo e preço? Então o primeiro passo aqui, como você já sabe, é apresentar a tabela. Depois de apresentar a tabela aqui, a gente vai identificar as grandezas. Que a grandeza aqui, como vocês sabem, são camisetas, que representa a quantidade, e a segunda, reais, que representa valor. Agora que a gente já encontrou as grandezas, o que é que a gente vai fazer? A gente vai separar os números. Quais são os números encontrados em camisetas? 3 camisetas, que é primeiro número que a gente encontra. Então a gente vai colocar aqui na tabela. 3 camisetas, ela pagou quanto? R$ 120 aqui. 3 camisetas, pagou R$ 120. Quanto ela pagaria se comprar 7 camisetas? O meu 7, ele representa camisetas. Então aqui a gente circula o 7 e coloca o 7 aqui no lugar de camisetas. E meu X aqui é o valor que a gente quer saber de quanto ela pagou na camiseta. Bom, agora aqui a gente vai analisar se essas grandezas são diretamente e inversamente proporcionais. Bom, como aqui vocês podem analisar aqui, ó, do 3 para o 7, o que é que aconteceu aqui? Aumentou, né? Então, se algo que aumentou, o que é que eu vou fazer aqui do 120? O meu valor de x ele também vai ser maior, ou seja, se meus dois valores eles estão crescendo proporcionalmente, essas grandezas vão ser o que? Diretamente proporcionais. Depois de identificar essas grandezas são diretamente proporcionais, a gente vai fazer o que? A gente vai multiplicar em forma de x, como eu falei. Então essa em forma de x aqui, como eu falei, é o que? Vai ser o 3 vezes x, é a mesma coisa aqui, igual 7 vezes 120. Então aqui do lado eu vou armar a equação agora. 3 vezes x é igual a 120 vezes 7. Agora o segundo passo aqui é multiplicar os valores. 3 vezes x vai ser 3x e 120 vezes 7 vai ser 840. O segundo passo daqui, o terceiro passo é o que? A gente vai isolar a letra e como o 3 está multiplicando o x, a gente vai passar para o outro lado do sinal da igualdade, dividindo. Agora aqui, como eu já fiz esse terceiro passo aqui, agora a gente vai saber qual é o valor dessas 7 camisetas a partir dessa divisão aqui, ó. Então, o meu valor de x vai ser igual a 280. Ou seja, se Bianca comprar 7 camisetas do mesmo tipo e do mesmo preço, ela vai pagar R$ 280. Bom, depois de apresentar esses dois exemplos aqui, vou apresentar outro agora.